Fala galera, beleza? Quinto episódio do Babycast Sports, tudo sobre esportes. E hoje tô com um cara fera. O cara é campeão brasileiro, vice-campeão da Copa Brasil Internacional, seletiva pré-olímpica 2008, 11 vezes campeão estadual, medalhista de bronze, campeonato internacional de beach wrestling na Itália. Pensa, o cara é fera. Campeão brasileiro de beach wrestling. Will, beleza? Beleza, e aí, baby, como é que tá? Tranquilo. Prazer. Prazer. Conte um pouco da tua história, conte como começou. Então, vamos lá, comecei cedo ali, já são quase 20 anos aí na estrada, entendeu? Apesar da pouca idade, tô ali na estrada há quase 20 anos, com o Wesley, tanto na nível competitivo, como treinador também, né, totalizando. Comecei bem cedo lá atrás com um projeto social. Fiz parte de projetos sociais no Rio de Janeiro, sou oriundo do Rio de Janeiro, e descobri o wrestling entrando em uma comunidade e vi meu treinador até hoje, o Eduardo Paes, que foi treinador de seleção de base nacional e internacional, fazendo trabalho com uma garotada na mesma faixa etária. E aí me interessei, entrei e até hoje vivo, respiro o wrestling, né? Trabalhando em várias diversidades, várias situações, e o que o wrestling me proporcionou muitas coisas. E teve, antes disso, você já tinha treinado outro esporte, outra... Então, foi bem curioso. O primeiro contato com a arte marcial que eu tive foi o Taekwondo. Taekwondo? Isso, na escola, eu tinha um temperamento muito forte, e a diretora tinha conversado com meu pai para que incluísse nas artes marciais. Meu pai até questionou, não tenho como pagar Taekwondo para ele. Ele falou, não é uma opção, é uma obrigação. Ele tem que entrar na arte marcial para canalizar esse temperamento. E eu quero que ele venha, não se preocupa com nada, que ele venha. Fiz 2 semanas apenas. E curioso, ao treinar, não me identifiquei, muito chute ali na cabeça, e eu agarrava os colegas de treino e botava para baixo. Nem sabia o que era o wrestling. E aí o professor falou, não pode agarrar, não pode derrubar. E naquela curta, eu ficava nervoso, era muito temperamental. Eu agarrava e botava para baixo. E aí saí, e daí tive o contato logo em seguida com o wrestling, né? Que matava muita aula, bagunçava muito, ia pra comunidade jogar fliperama, tomar guaraná, comer pão. E aí foi que eu identifiquei e vi. Na verdade, eu quis entrar lá pra desafiar, né? Os coleguinhas que estavam lá, os garotos. Eu falei, isso aí é fácil. Era muito brigão, né? Ia pra praia e a gente brincava bastante na praia, jogava bola. E aí eu acho que era um instinto meu, né? Tava no sangue. Fazia sempre um círculo e brincava ali com meus amigos, empurrar fora do círculo, derrubar fora do círculo. A gente fazia isso na praia, eu não sabia o que era o wrestling. Nossa! Né? E eu lembro que uma vez na Olimpíada de Sydney, eu vi um pouco, 2000, eu vi um pouco de um trecho de 2 atletas lutando wrestling. Era até um cara, uma lenda, o Karelin, Alexander Karelin, um russo, tá pela União Soviética, depois pela Rússia, agarrando e jogando o adversário dele lá em cima. Eu falei, isso aí né, é fácil, tem que ser karatê, tem que ser kung fu, porque eu tinha a ideia de assistir a muito filme do Van Damme, entendeu? Eu sou fã do Van Damme.
Eu treino hoje, até hoje eu treino com as músicas do Dragão Branco. Que massa. Sempre boto lá a música e ouço, boto ali o fone, alguma coisa, e tô sempre ali ouvindo. Então, pra mim, tinha que treinar pra ser o Van Damme. Mas eu não me situei que eu tinha essa condição pra luta agarrada. E foi aí indo pra comunidade, desafiando. Eu aprendi a ser humilde, aprendi o que era o wrestling, vivi o wrestling, né? E tô aí até hoje. O esporte muda muito a nossa mentalidade, né? Deixa Muda. muito mais... Exatamente, muda, molda. Aham. É bem interessante. Explica um pouco pra galera o que é o wrestling. Porque a maioria não conhece tudo. O que é o wrestling? O wrestling, traduzindo a nomenclatura em inglês, é luta. Tá? Aham. É luta, fighting, que seria briga. Aham. Luta é o wrestling. Então, é uma nomenclatura mundial. Decidiram pegar essa nomenclatura e usar no mundo inteiro como wrestling. Porque muitos perguntavam, qual é a tua modalidade? Trazer aqui pro Brasil, né? Por português. Luta. O nome da modalidade é luta. Luta olímpica. Que louco. É uma luta que tá ali nos Jogos Olímpicos. E você vai para algum país que fala espanhol, é lucha. Você vai pro Irã, é kosti. Kosti é luta. Aham. Pra Índia é kusti, também é luta. Pra França é lutte. Então, mundialmente, a modalidade se chama luta. Em cada idioma. Aham. Então, decidiram fazer assim. Então, vamos lá. Nomenclatura mundial, wrestling. Porque o inglês é o idioma universal, né? Isso. Então, o nome é luta. Entendeu? Essa é a origem. Por quê? Porque não deram um nome. Cada nacionalidade deu seu nome de luta. Pela história, pelo tempo de luta, pelos relatos. Porque existem relatos que há mais de 5.000 anos atrás, isso muito mais, até antes de Cristo, o ser humano, isso é fato. A gente aprendeu o quê? A primeira coisa que a gente aprendeu, né? A caçar, a correr e a lutar. O ser humano, sem isso, é impossível viver. Então, ele corria, em último caso, ou para buscar ou fugir, alcançar algo, caçar por necessidade e lutar por necessidade. Não existia armas, né? Então, era o corpo a corpo. E o primeiro relato foi a luta. Não, agarrar, vou jogar meu inimigo no chão, vou contundir ele. Só que a luta era muito mesclada. O wrestling era muito mesclado naquela época. Existia torções, chaves, socos, entendeu? E depois ela foi se moldando para uma modalidade olímpica. Então, vamos tirar isso, somente quedas, e estabilizar e mobilizar. E qual que é o objetivo principal do wrestling? O objetivo principal do wrestling é você derrubar seu oponente com as costas no solo e controlar. O wrestling é muito controle. Não é simplesmente você derrubar e acabar a luta. Você tem que derrubar seu oponente com as costas no solo e isso faz com que ele trave ele, você tem que travar ele. Quando ele não tiver reação de defesa, acaba a luta, que é o encostamento. E, lógico, fora esse objetivo, as quedas contam pontuações, por exemplo, quedas que você ganha as costas, derrube de frente, derrube de costas, alta amplitude, grande amplitude, passando linha do ombro, e pontuação, quem aplica mais pontos, ou por tempo, né? Acabou o tempo, aí você conclui quem fez mais pontos, fora o encostamento. E tem como terminar a luta antes do tempo? Tem. É a situação de superioridade, né? Que a wrestling existe 3 estilos. É o estilo greco-romano, que aplica quedas e ações da cintura para cima, tá? Não pode aplicar o uso de perna, não tão pouco para defesa quanto para ataque. Eu não posso usar pernas para nada, para obstruir um ataque, para aplicar um ataque, nada. É somente para caminhar e para auxílio, né? Auxílio levantar, pisar. E
é um estilo que é aplicado apenas no masculino, tá? Tem uma curiosidade sobre isso, né? Nenhum preconceito, a mulher não pode fazer greco-romano, tem uma explicação. E existe o estilo livre masculino e feminino, que aí já abrange, já diz estilo livre, você pode atacar pernas, todas as partes do corpo, da cintura para cima ou os membros inferiores. Né? Qual foi a explicação? Por que não existe estilo greco-romano feminino? Antigamente, a luta, quando iniciou nos Jogos Olímpicos, existia o estilo greco-romano apenas. Isso eu vou falar de era moderna, 1896, em Paris. Só existia o estilo greco-romano. Depois solicitaram a prática do estilo livre. Logo em seguida, na Antuérpia entrou. Acho que 1904, não me recordo bem. E daí as mulheres não praticavam lutas, porque aquela época, na virada do século, existia, né? Um certo limite, preconceito. Mulheres não poderiam trabalhar, não podiam praticar devidos esportes. Era diferente a época, né? Diferente. Então, em 2004, bateu o martelo. Tarde demais. Recente. Recentemente, porém, tarde demais, mais de um século depois da inclusão, que aplicasse a luta feminina. Só que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, ele tem um limite para a inclusão de esportes, né? Tudo é custo, então eles limitam categorias, eles limitam modalidades, eles limitam inclusão de alguns esportes. E fala, tá, então vamos botar o greco e o livre. Fala, não, só dá para botar um dos estilos. E aí optaram pelo estilo livre. Até hoje eles implicam em colocar o estilo feminino, o greco-romano, mas eles optam por não colocar pelo simples motivo, não por preconceito. Eles querem disponibilizar essas vagas para o grappling. Eles querem incluir, está numa fase de estudos de colocar o grappling na Olimpíada. O sem pano. Na Olimpíada, com regras adaptadas, regras que você não pode puxar para a guarda, que a queda tem valores de 2, 4 pontos. Então tem esse estudo, porque hoje são 200 federações internacionais federadas. São 200 países federados à internacional com o grappling. Então tem um número suficiente. Então pode pensar em colocar categorias na Olimpíada. Porque ela está vinculada à Federação Internacional de Wrestling. Entendi. Legal. Então, nos filmes, quando aparece greco-romano lá, eles estão lutando, é o wrestling. É o wrestling. É o wrestling. São dois estilos. E hoje, aqui no Brasil, tem bastante campeonato? Sim. Hoje, algumas federações e a Confederação Nacional vem aplicando algumas competições, por exemplo, de interclubes, 3, 4 etapas nacionais, etapas nacionais de base, sub-15, sub-17, sub-20, e adulto, campeonatos masters, algumas competições a nível sul-americano vêm para cá, para o Brasil. Então, as competições estaduais, as competições regionais apareceram ano passado, esse ano ainda eu não acredito que vá repetir alguns testes, né? Para essa questão de competição, né? Para ter um volume rotativo, competitivo, para que chame o público e para que possa ter a opção de dar a modalidade e rodar, né? Tem bastante atleta aqui? Como que tá indo? Como que tá... A galera tá procurando o wrestling? Então, no Paraná, sim. Em específico, Curitiba tem bastante. Sendo que 80% desse público é oriundo do jiu-jitsu. Pessoas que procuram melhoria para a luta em pé, pois sempre vai começar em pé, então precisa dessa vantagem de ditar a regra, onde vai ficar a luta, se vai derrubar, se vai defender, garantir 2 pontos. Isso aí, até o estudo, né? Que muitos atletas que começam derrubando, começam à frente e terminam à frente. Então,
tem bastante procura, sendo que 80% do jiu-jitsu. Mas tem a possibilidade, está tendo a possibilidade de trabalhar um pouco com a base. Tem alguns atletas de base hoje, com a inclusão dos jogos escolares. Existem os jogos escolares, essa possibilidade de lutar, representar o estado. Então, algumas cidades abraçaram, como Cambé, Foz. Então, tem projetos sociais que capacitam essa possibilidade de massificar. Então, tanto no wrestling olímpico quanto no wrestling adaptado, né, para as modalidades, hoje a procura vem alta. E a galera do MMA também ajudou muito a divulgar, né? Exatamente. Porque hoje o MMA sem o wrestling vai até um pedaço de alto nível, não tem que ter o wrestling. Porque... Exatamente. É subir corda com o braço. Você vai até um limite e depois começa a perder força. É necessário. Assim como você, para MMA, já diz, né? Mistas, né? Artes marciais mistas. Você precisa estar completo. Completo. Não tem meio termo. Não vou treinar jiu-jitsu, não vou treinar wrestling, não vou treinar só a trocação. Você tem que estar completo. Estudar e treinar e estar ali completo. Que massa. E voltando pro... Quando que você pensou em competir? Já estava bastante tempo treinando ou foi bem no começo? Como que funcionou? Sim, bem no começo. Fui jogado aos Leões, já ali no início, 2004. Vamos dizer ali com 2 meses já de prática. O professor falou, você vai competir. Eu falei, nossa, mas... Sim, vai competir. Deu um tremelique, uma dor de barriga, mas a gente foi lá. E foi logo no Campeonato Nacional. Campeonato Brasileiro Sub-15. E colocou lá, me jogou lá nos Leões. Eu lutei. Cheguei à disputa de terceiro, não medalhei. Eu tava muito na adrenalina. Mas foi a experiência, foi o que eu pensei ali, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E daí você não ganhou? Deu mais garra para você treinar mais e Sim, competir? sim. Depois eu dei um salto ali, 2004 até 2008. Foi o salto. Tinha que conciliar, trabalhar, estudar e treinar. Tinha vezes que, por exemplo, uma ocasião eu fui morar com meu tio em outra cidade, trabalhava... Você é da onde? Sou natural do Rio de Janeiro. Natural do Rio. E aí foi para outra cidade, fora do Rio de Janeiro, trabalhar com ele em obras. Era ajudante de pedreiro, tinha que pegar no pesado. Sobrava para mim à noite fazer um físico dentro de casa e todo sábado treinar luta. Era pouco, mas a vontade estava ali dentro. Isso. E aí eu falei, não é isso que eu quero tá na luta. Vou me apertar, mas eu vou me dedicar. E dediquei até 2007. Isso foram 3 anos. Lutando em algumas competições da Liga do Estado do Rio de Janeiro. Aí, primeira vitória, medalhando. Aí até que lutei o estadual, fui campeão. Aí fui lutar o nacional. 2007 fui campeão. Isso de base. Até sub-18. Sub-20, desculpa. E daí tinha a possibilidade de ir pro Pan-Americano ou pra seletiva olímpica, né? Etapa nacional. E aí eu optei por ficar na seletiva olímpica nacional, que era o trials, né? Era o controle ali que você lutava os melhores do ranking para ver quem representava o Brasil para depois ir pro pré-olímpico. E aí, quando veio a convocatória, aí, o cara tá entre os primeiros do Brasil, entendeu? Tanto o adulto, júnior, né? Sub-20, o cara tem chance de vaga olímpica. E aí eu falei, agora eu vou me preparar de verdade. Preparei com pouca idade, ali 18, e já foi o salto, né? 2004 até 2008. E foi praticamente meu ciclo, né? Vamos dizer que todo atleta tem seu ciclo olímpico. Esses 4 anos foram cruciais, sendo que tropeçando, né?
Não tinha aquela constância de treinar dia e noite e viver daquilo, mas a vontade tava, e a chama tava ali dentro, né? Acesa. E aí, lutei o campeonato nacional adulto, aí eu vi que o negócio era diferente. Não medalhei, então, mas ainda continuava como campeão sub-20. Então, eu tava no ranking, porque o ranking tinha que pegar todos, campeão sub-20, adulto e o primeiro do ranking adulto. Então era uma seletiva ali entre os 4 melhores do país. E aí fui para essa seletiva em 2008 na Escola de Educação Física do Exército, na URCA. Disputar até 60 quilos, beleza. Mas aí não consegui o objetivo, que era o Pan-Americano, por conta do visto. Né? Mas aí ficou aquela sensação. Posso, quero, chego. E aí continuei, né? A trajetória ali. Passou 2009, então, Pan-Americano, 2010, até 2011 veio uma lesão muito séria. E aí complicou. Em uma luta do Campeonato Nacional que eu fiquei em terceiro, meu ombro saiu durante a competição mais 6 vezes. Saía e voltava, saía e voltava. Segura a ponta. E lá vai, e aí, de novo. Conciliar, recuperar, trabalhar. Mas eu falei, não, vai ficar vivo aqui. Esse negócio aí, eu ainda até ficou aquele negócio muito estranho comigo. Eu trabalhava, acordava, fazia o meu, buscava, mas não estava completo. Sem a luta, tava faltando alguma coisa. Alguma parte do corpo. E daí, subi de categoria, melhorou a questão da lesão, voltei, consegui alguns resultados, mas aí as lesões viviam comigo. Aí eu tive que reinventar na luta. Curso de arbitragem, sempre ia para alguma competição ajudar algum aluno, levar água, tá no corner, o que seja. E aí apareceu a oportunidade de ir para um projeto social, dessa vez ensinar. Falei, por que não? Foi o caminho que eu vim, gostaria, né? Que outros também seguissem. E aí veio cedo. 2010 para 2011, comecei a dar aula. E com quantos anos, mais ou menos? 2010 com... Deixa eu ver. 22 anos. 22. Nossa, novo. Sim, 22 anos. E começou ali. Falei, nossa, professor, nunca dei aula, como é que eu vou fazer isso? Falei, cara, você precisa ou não precisa? Aí ele me ensinou muita coisa. Ele falou, se você sair daqui hoje, você vai arrumar um emprego, tá? Qualquer emprego que você, pela tua necessidade, você vai pegar qualquer emprego, algo que você nunca fez, e você vai se adaptar, você vai se virar. Mas não é o que você quer. Eu vou te dar aula, você sabe isso. Entendeu? Olha o tempo que você tá. É mais do que uma faculdade. Você já lutou, você já viveu, você já foi pra fora. Você sabe o que é perder, sabe o que é ganhar, sabe o que é dor. Ensina isso, educa. Entendeu? E não foi aquele negócio, eu te ajudo. Meu professor não podia, né? Mas ele nunca deixou de se preocupar com a gente. Foi a oportunidade. Falou, vai lá, dá E ele aula. acreditou, né? Ele acreditou. Sempre acreditou, só que ele sempre me desafiava. Eu sempre fui um cara que tinha que ser testado. Gosta de desafio. Gosto. Tem que mexer na ferida. E aí eu vou lá, e ele já sabia disso. Demorei para identificar, mas eu já sabia disso. E aí ele cutucava de que eu ia parar, eu ia desistir, eu ia cansar. Eu falei, não. Eu falei, pô, o cara me dá a oportunidade de não estar acreditando, não vou decepcionar. E daí tudo aconteceu o inverso. Na toa eu tô até hoje. Essa primeira que você deu aula foi no Rio. No Rio de Janeiro. Quando que veio para Curitiba? Então, Curitiba, até então, hoje eu já tô mais de 10 anos fora do Rio. Quase 10 anos fora do Rio de Janeiro. Porque logo em seguida, 2012 para 13, eu saí do Rio de Janeiro.
fiz alguns projetos sociais no Nordeste, capacitação de curso de arbitragem, curso de treinador, tava ali trabalhando para a confederação, então sempre rodava os estados no Brasil, capacitando, fazendo curso de introdução de regra, de introdução de treinador, tinha um curso de formação pela Confederação Brasileira, no qual a gente saiu ali a primeira leva, né? E daí tive a oportunidade de capacitar. Então eu fiquei rodando alguns lugares no Brasil, e aí acabou o vínculo pós a Olimpíada do Rio. 2016 acabou, fui morar fora, e ficava nessa, Brasil, fora do Brasil, vinha. E porque acabou o convênio, né? Então eu falei, pô, fazer o que aqui no Nordeste? Sem o convênio. Não quero voltar pro Rio. É o lugar que eu aprendi, nasci, vivi, mas eu não me identificava. Meu sonho era sempre falar, ó, vou sair do Rio algum dia. E já foram 10 anos. Com experiências nacionais, internacionais, e até parar aqui em Curitiba. E daí, quando eu voltei pro Brasil, fui para o Nordeste, e aí falei, bom, vou fazer uns seminários, algumas coisas, vou trabalhar com MMA. Comecei a trabalhar com MMA. E trabalhei alguns atletas que rodavam ali no Nordeste, algumas competições de MMA, ia como corner, ajudava, e foi uma experiência que eu gostei. Aí quando eu fui ao Chile, eu trabalhei um atleta que foi pro TUF da América Latina. De terceira edição, era um chileno, ficou ali para entrar no UFC. Eu lembro dele. Então, e daí começou voos mais altos. Aí treinei o irmão dele, que era do Bellator. Falei, pô, tá aparecendo lutadores. E aí eu fiz uma pergunta, isso no Chile, né? Antes de chegar em Curitiba, tem que ter toda essa história. Sem isso, não seria possível. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, eu treinava no centro de treinamento de alto rendimento do Chile. E lá tinha muitos atletas, medalhistas internacionais, pan-americanos. No meu peso tinha um campeão pan-americano. E daí eu tinha treinadores cubanos, tinham cubanos lutando, tinha venezuelanos, que é uma escola forte na América Latina. Falei, tanto lutador, tanto treinador, o que fez eu estar aqui, né? Falou, você tem a essência, você sabe o que tem que fazer pro MMA, você tem a noção do chão. Então é isso que a gente precisa. O wrestling competitivo pra gente seria algo muito pesado, muito castigado, porque o wrestling é um esporte muito duro. E o atleta de MMA já faz um esporte muito duro. Então ele não pode treinar ali para se matar. A não ser que ele tenha um objetivo, quero sair da zona de conforto, quero lutar o wrestling. Entendeu? Então eu sabia que tinha que passar o básico ali para eles ali, que eles fossem usar com eficiência no MMA. E aí deu essa bagagem. E aí, quando eu voltei pro Brasil, falei, vou buscar seminários. Comecei a fazer alguns seminários, alguns aulões em academias, visitando. E daí tinha um amigo meu do Nordeste que estava por aqui pelo sul do Brasil, especificamente em Santa Catarina. E ele falou, cara, eu vou ajeitar alguma coisa pra você vir. Eu falei, caramba, tá surtindo efeito, tô indo longe. E daí eu fui para esse seminário e foi um sucesso ali. Eu até fiquei meio receoso que era num carnaval. Nossa, lotou o seminário. O pessoal falou, não, a gente precisa de wrestling, todo mundo precisa de wrestling. E um atleta de lá, da cidade de Caçador, Santa Catarina, treinava em Curitiba, na Evolução Thai. E falou, cara, a gente tá precisando disso lá. Você podia falar com o nosso treinador, nosso head coach, que era o André Dida. Aí eu falei, pô, falei com ele e ele mostrou todo o interesse. Eu falei, cara, você pode vir? Teve um dia que ele falou assim, você pode vir aqui? Eu falei, cara, como é que eu vou me deslocar pra Curitiba, assim? Pensando, eu falei, putz, professor, eu não posso. Ele falou, então vamos deixar pra quando eu voltar do UFC. Aí eu falei, cara, o UFC, então o negócio já tá tomando outra proporção. E nisso eu fui pro Rio de Janeiro, porque minha mãe tava lá, meu pai tava lá. Falei, pô, pra onde eu vou? Tô um nômade aqui.
E aí fui pra Nova União treinar. O professor de wrestling lá é o Daniel Pirata. Foi um adversário meu e depois acabou me treinando também. Que massa. Ele falou, cara, vem aqui pra ajudar o Dudu Dantas, o José Aldo. Vocês são do mesmo peso ali. Pra você fazer uma ajuda aqui de wrestling, né? Ficar de sparring dos caras e tal. E aí comecei a treinar. Comecei a ficar ali, aprimorar meu gás, a técnica. Tá preparado pra qualquer situação. E aí eu sempre entrava em contato. E aí a rotina do Dida com o UFC tava pesada. E aí eu falei, não, eu vou partir pra Curitiba, não tô querendo ficar aqui. Vim pra Curitiba, cheguei lá na academia, treinei. Os caras botaram a teste. Falaram, pô, esse cara é bom. Ele falou, à tarde você tem como dar uma aula? Eu falei, tenho. Dei a aula, fiquei. Aí começou o retorno, trabalhar alguns atletas do UFC. Começou a fazer planejamento, a gente começou a fazer planejamento. Olha, vai lutar com esse, vai lutar com o russo. Então vamos fazer uma tática. O que a gente pode treinar? Vamos treinar para manter em pé, vamos treinar para voltar para baixo. O que a gente vai fazer? E aí comecei a estudar, aprender, aperfeiçoar, analisar. E aí comecei a montar meu método, né? De estar ali sempre estudando. Aí fui evoluindo. Aí tô aí quase 5 anos. 5 anos já. Aqui no Paraná, fazendo esse trabalho, graças a Deus, não tenho o que reclamar. Sensacional. Troquei de equipe, né? Saí no meio da pandemia, saí da evolução, fui para o exterior, fui para a Europa, com o intuito até de morar lá. Mas aí eu voltei, e daí numa dessas que eu tava aqui, um atleta soube e falou, vamos treinar. E aí começaram a ver o trabalho. Aí quando eu fui ver, já tava fazendo ali os treinos do Rogério Botorin, que ele ia lutar o UFC, até mesmo com português. E eu estava em Portugal, então sabia bem o jogo. E depois o Sakai, um curto período, mas aí a gente conseguiu trabalhar. E o trabalho foi ecoando. E aí consegui fazer um trabalho bem concreto ali com a maioria do oriundo do jiu-jitsu. A demanda foi alta, a procura. E agora trabalho com MMA com o Monstro, com o Ed Monstro. E eu já treinei com você lá. Sim. Aí chegou você lá. Aí tem a Jennifer Maia. Já fizemos 2 lutas, 2 camps. Atletas que já foram pro The Contender. Você chegou lá, viu como o pessoal se dedica a essa parte. E tô em casa. Tô assistindo em casa. Aquele dia, tava lá sentado, você chegou, cumprimentou ali, nem sabia quem que era você. Todo mundo tal. Daí eu vi que você entrou no tatame, daí a galera já foi entrando, tudo. Eu também, né? Fui seguindo. A primeira semana minha, só ia seguindo os antigos. Daí começou passando aula, falei, então ele, o professor. Daí eu comecei a fazer aquecimento. No aquecimento eu já tava morrendo. Daí, não sei se foi o Richard que comentou, hoje tá leve. Eu falei, tá leve? E eu já tava quase morrendo. Daí, eu nunca fui muito do West, eu já tinha treinado com o He-Man. Mas quando eu vi você passando lá, derrubando, coisa mais de boa, fácil, e eu com a maior dificuldade de derrubar. Falei, nossa, E eu vi que mudou o jogo ali total. Eu ia tentar derrubar o Richard, não conseguia. Ele ia, me derrubava. Então eu vi que o wrestling é muito importante para MMA hoje. Exatamente. Crucial. E hoje, faz quanto tempo que tá lá com o Monstro? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Sim. Nossa, que massa. 1 ano e 4 meses. A longo prazo, né? Um trabalho a longo prazo. Degrau por degrau. Está trabalhando. Porque, querendo ou não, é um trabalho meio chatinho, né? Porque não adianta você treinar uma vez e achar que vai saber fazer aquele golpe. Então você tem que treinar para ficar automático na tua cabeça. Exatamente. Muita arte marcial em si, né? Algumas modalidades entram no que eu vou falar ali, nesse assunto em específico. Muitas pessoas falam, você é oriundo de uma arte marcial, é igual andar de bicicleta.
Não. Não é igual andar de bicicleta. Porque se você parar, você não tem a constância com a arte marcial. Com o wrestling, você não vai conseguir derrubar. Você pode estar a técnica na cabeça, mas o seu tempo vai ficar atrasado de defesa e ataque. Você vai tomar queda, você vai cansar na primeira energia que você usar para botar para baixo. Teu adversário vai movimentar, vai fintar que vai entrar, não vai, vai entrar, não vai. Uma hora você vai se perder de tanto baixar e subir. Então, se você não tiver na constância, perde o tempo. Vai se ler muito isso também, tempo. A galera fala, o wrestling é só força. Não tem nada de força. Usa força, porque tem que usar, o outro tá fazendo força. Mas a técnica é que prevalece, né? Sim, abrange muito a parte técnica, tática. Lógico, a parte física tá ali, tem que ter. É um esporte muito duro, mas você tem que saber usar. É uma escada que você sobe e desce, você não pode subir de uma vez só. Imagina, vou entrar na perna do meu adversário e vou fazer força. Acabou o caminhão ali, acabou a gasolina. Então você tem que estar ali, ó, movimenta rápido, movimenta leve, entra, explode de uma vez, controla, para, movimenta, sobe, força. São vários estímulos. Tanto que a gente treina em periodização diversas valências, como força, velocidade, técnica. Tem um momento só técnico, porque não dá para ser meio termo. E dependendo do treino competitivo, a gente treina tudo. A mobilidade do início, a velocidade, a coordenação, a técnica, a força e o específico. Então o treino é bem detalhado. Tem que saber a hora de usar tudo, né? Sim. Usar força, usar técnica, senão acaba com tudo ali. E quando hoje você tá focando mais em atleta de MMA, mais como que tá? O foco, a maioria, mais de 80% do meu trabalho está sendo com os atletas do jiu-jitsu, tá? Tá vindo a febre do no-gi, né? Com a ascensão do ADCC, tá ali fazendo um trabalho muito forte. Alguns eventos fortes que existem aqui no Paraná, que chegam aqui no Sem Pano. E o pessoal, eu já ouvi ali em treinos, o pessoal, sabe um lugar não que só tem o no-gi? Então é algo que eu vejo bem promissor. Já enxergava, né? Tanto o wrestling pro MMA quanto pro jiu-jitsu, tanto o gi ou no gi. Até muitos falavam assim, pô, você tá pensando, tem que ser faixa preta de jiu-jitsu. Wrestling não vai dar nada. Eu falei, cara, vão precisar. O pessoal vai precisar do jiu-jitsu. Então, só que a maioria desse público tá vindo ali do jiu-jitsu. Eu tô trabalhando com bastante atleta do jiu-jitsu. E alguma equipe procurou você ou é mais os atletas que começou a procurar? Meio termo. Tem equipes que eu já faço um trabalho, né, com o wrestling para o jiu-jitsu, e alguns atletas procuram específico para melhorar, precisa de algo em particular, precisa de mais atenção. Então tem esse trabalho aí, tá bem voltado para todas as direções. E como que é isso ter 3 modalidades praticamente? O wrestling pro jiu-jitsu, o wrestling pro MMA. Qual é muita diferença? É uma diferença. O wrestling pro MMA, eu tenho que pegar tudo que eu tenho e falar, não, isso aqui vai pro MMA, isso aqui não vai. Porque pelo fato de estar completo, né, você ter o jogo da trocação, você ter o jogo do jiu-jitsu, tem coisas que não pode encaixar. Então o wrestling é adaptável. E pro jiu-jitsu, fala, não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Esse aqui dá pros dois. Porque muita coisa que você faz com pano, faz sem pano. Então tem que estudar e estudar bastante. E direcionar certo. Bastante. O wrestling pro judô. Qual que é a diferença? Me fizeram essa pergunta. Vai lá tal. Não é a mesma coisa? É Keda? Porque os dois é Keda. Qual que é a diferença ali do wrestling pro judô? Então,
O wrestling em si, né? Vou tirar o estilo livre que pode pegar perna, senão não fica muito parecido com o judô. Aham. Hoje em dia, o judô tradicional japonês, não falando que tá ficando para trás, Sim. mas você pega as competições, porque eu estudo tudo. Uhum. Tudo que é agarrado eu tô estudando. Pega alguns Grand Prix, campeonatos mundiais, muito do leste europeu tá sobressaindo. Muitos atletas georgianos, do Azerbaijão, russos. Por quê? É outro jogo. Já é o jogo mais agarrado, corpo a corpo, entrando no braço, controlando o braço. Tá um pouco mais distinto do golemanga, que é mais o tradicional japonês. Teve campeonato Grand Prix, que eu vi ali, final Geórgia contra Geórgia. Então, esse leste europeu tá treinando muito os atletas de judô treinando wrestling. Tanto que eu tô fazendo um trabalho agora com 2 atletas de base do judô, bem ranqueados, atletas que já foi representante de jogos escolares, foram campeões, vice-campeões nacionais nos jogos escolares, que vem buscando o wrestling para ter um melhor ajuste. E o wrestling, ele te dá, lógico, mais aquele controle, não tem onde agarrar, então não posso deixar espaço, eu tenho que me posicionar, meu corpo, meu quadril abaixo, minha movimentação, o jeito que eu vou pegar. E isso tem a diferença do judô, mas complementa também. Não é à toa que agora tá aparecendo esses atletas, entendeu? Porque para não ficar ali no tradicional. Porque se eu vou para uma competição e muitos dos georgianos ganham a competição, eu tenho que tentar focar, ver o que eles estão fazendo diferente e fazer também. E isso é verdade, porque eu já fui em campos de treinamento na Europa e você vê seleções de alguns países, por exemplo, a Geórgia, tá ali com 30, 40 atletas. E na hora da competição ter 10. E o resto? Não, atletas de judô que vieram aprimorar, entendeu? Então eles treinam, eles têm os dias de treinar sem o gi, né? E fazer... Tem um treinador de wrestling, de greco-romano, que aprimora isso, porque eles respiram isso, né? Exato. Então tem essa diferença, mas também complementa bastante. O wrestling veio para complementar as artes marciais, né? Ele se molda, ele adapta, ele anda de mãos dadas com diversas modalidades e ele molda isso, entendeu? Que massa. E a galera agora falando do wrestling mesmo, campeonato de wrestling, tudo, tá com bastante piazada competindo aí, como que tá? Sim, ele hoje em dia tem muitas oportunidades para as bases, né? Sem a base você não engrena. Então, muitos campeonatos escolares, de estrutura, onde o atleta vai com tudo arcado, representando o seu estado. Tem competições escolares internacionais. Isso dá uma visibilidade quanto mais cedo pro atleta. Então, tá tendo, sim. Sendo que tem atletas hoje que ganham bolsas, tanto na escola como na universidade. Tem atletas hoje que servem a Marinha do Brasil, entendeu? Para lutar, representar as Forças Armadas. Então tá tendo bastante oportunidade. E sendo que os maiores resultados nossos vêm do estilo feminino, tá? Temos atletas representando o Brasil já em 2, 3 Olimpíadas consecutivas. Chegar perto, medalhar em competições mundiais. E o greco-romano, pela invasão cubana que a gente teve na época. Eu pude pegar essa ascensão cubana lá, com diversos treinadores cubanos. E a gente aprendeu bastante com eles. Então, o estilo greco-romano no Brasil tem muito de Cuba. De Cuba. Sim. Legal. Eu vi que umas 2 semanas atrás você teve 2 atletas que competiram. Sim. Quem que foi os 2? Foi o Gabriel Maia e o Nicolas. Nicolas do Monstro. Do Monstro. Aí ele foi campeão dos Jogos Escolares, tanto no greco e no livre, e agora vai para a etapa nacional. Tá?
E o Gabriel, a gente tá fazendo um planejamento para ele, da categoria dele, achar uma categoria adequada, ele tentar ali as categorias de base, que é um garoto que eu tô apostando. Que massa. E a pesagem é um dia antes, é no mesmo dia? Como que funciona? Hoje a pesagem, a questão da pesagem alterou, né? Hoje pesa no mesmo dia. Você pesa no mesmo dia e luta, Aham. entendeu? Antigamente você podia pesar um dia antes, o que estava sendo prejudicial, acredito eu. E hoje ficou legal de se ver a luta, ficou mais dinâmico, ficou bem mais interessante Já de ver. chega preparado, no peso certo, luta, faz uma boa luta. Eu acho que a desidratação prejudica muito o rendimento do atleta, né? Prejudica, você olhava ali algumas finais, placar bem apertado, era lógico, nível técnico, mas você via que estava desgastado, não ia mais do que aquilo. Hoje você vê finais que são verdadeiras guerras. Muitos atletas se preservaram, deu opção para atletas de... E outra, hoje o campeonato nacional, você vai ver, tem 20, 30 por categoria, muitas das vezes. Antigamente tinha 16, dobrou. Por quê? Por atleta de MMA não perder peso, ele já perde peso pra caramba. O atleta do jiu-jitsu vai migrar pro wrestling. Ah, quero lutar wrestling, quero sentir adrenalina, ver como é. Aí o cara do MMA perde peso pra caramba, desidrata, aí vai pra competição de wrestling e... Pô, vou ter que perder peso de novo. Se eu não perder, eu vou lutar com um cara de 100 quilos. E aí não casa. Então não é interessante pra mim. Hoje não. Tu tá no peso, eu vou no meu peso. O peso que eu pesar aqui hoje eu vou. Todo mundo tá fazendo isso. Fica legal. Entendeu? E como que funciona várias lutas no mesmo dia? Como que funciona ali? Sim. Você luta todo o sistema classificatório e fim do dia as finais. Algumas competições internacionais você luta as finais no dia seguinte. Ah, tá. Pra ficar algo também bem aparentável. O atleta descansar, ter uma qualidade na final, né? Sim. Que é bem importante. Porque afinal que é entre aspas, o mais importante, né? Os caras têm que estar preparados, a gente quer ver aquela luta. Isso. Então é melhor chegar descansado, deixar os caras descansar e fazer uma boa luta do que... Exatamente. Exatamente. Que massa. E como que faz pra lutar o Mundial? Tem que tudo classificatório, passar estadual, nacional, tudo. Geralmente você é convocatória. Convocatório. Mas o que acontece? Você tem que... Um campeonato brasileiro não é tão simples como as pessoas pensam, né? Para você representar um nacional, você tem que estar entre os 2 melhores do teu estado. Então, assim, você vai para um campeonato de alguma outra arte marcial, eu vou pro nacional. Quero ir pro nacional hoje de jiu-jitsu, eu vou. Vou lá, vamos escrever. Wrestling não. Luta a tua seletiva, se você classificar, você vai. Então, por isso, o peso de ser campeão estadual e campeão nacional. E aí, o campeão nacional... Aí você vai pro nacional, o campeão nacional representou a seleção. Aí, sim. Aí você tem a convocatória para ir pro Pan-Americano, qualquer competição que tenha internacional o ano que você possa representar o Brasil, porque você é o representante nacional da tua categoria. Então, tem que passar esse processo. Não é fácil. Não é fácil. E sistema de graduação, como que funciona? O West tem, não tem? Como que é? Então, não tem. É idade e peso. Tá? Idade e peso. Alguns países, como, por exemplo, vou dar exemplo aqui, a França tem um sistema de graduação para separar bem ali as categorias de base e os iniciantes. Tá? Eles fazem. Tá? Não é que é proibido ou que seja obrigatório. Mas é local. É local, mais local. Que massa. E o West Pro MMA hoje, você tá com a Jennifer Maia lá. Como que foi a aceitação deles? Como que foi dos atletas que estão começando, os amadores, tudo? Não teve preconceito? Todo mundo acolheu bem? Isso em geral, desde o início, ou você fala em específico? Agora, quando você veio para Curitiba... Quando eu vou falar em geral, sempre tem um atleta que tem uma resistência. Fala, sou da porrada, sou da trocação, eu vou decidir na mão e acabou. E não foi bem assim. E aí demora, aí bate a cabeça ali na parede até acordar e falar, não, eu vou ter que treinar o wrestling. Entendeu? Mas hoje a aceitação em si, em geral, tá sendo alta.
Não tem como. Até, cara, eu vou dar exemplo. Você vê o Poatan. Poatan, onde bate, não nasce cabelo, acabou. O cara treina. Toda semana tá treinando o seu Wesley. Tem excelência? Tá evoluindo? Tá. Tem excelência? Não, ele não é oriundo. Mas tem que treinar, ele quer a luta fique ali no ambiente dele. O Wesley vai deixar a luta no teu ambiente, onde você quer. Então, tem coisas que atleta... Tinha coisas dentro do Wesley que eu não gostava de treinar. Sim. Tinha posições que eu falava, pô, não gosto de treinar isso. Mas tem que treinar, tem que treinar. Quem sou eu pra não treinar isso? Entendeu? Então, no MMA é a mesma coisa. Tem atletas que, por exemplo, às vezes vai falar, não gosto de treinar jiu-jitsu, não gosto de treinar wrestling, mas tem que treinar. E principalmente quem é da trocação. Pode treinar o wrestling principalmente para defesa de queda, né? Sim, Porque todo mundo pensa, o wrestling é para derrubar. Mas também tem a defesa do wrestling, né? exatamente. Tem a defesa, né? O wrestling é defesa, ataque, controle, contra-ataque. Tem tudo isso. Entendeu? Que massa. E como que é a preparação da galera? Faz um treino por dia, como a do wrestling mesmo? Ou tem uma preparação certinha, 2 treinos por dia, 3 treinos? Como que funciona? Tem uma preparação. Vou falar, depende muito do ciclo. Aham. Da competição chave, da competição alvo. Falar do período, né? Que eu estive ali na seleção, treinando lá no centro de treinamento. Entendeu? Tem o período técnico, mas são 2 treinos a 3 por dia. Com um período no meio da semana. Às vezes ali, geralmente na quarta, você só faz um treino. E aí tem um lazer no fim da tarde. Complemento, vai nadar, vai jogar, vai brincar. É bom, entendeu? Mas tem ali toda a parte física, dentro e fora de tatame. Quando que você tem que ir pra academia? Porque às vezes a parte física é dentro. Aham. Peso corporal, corda, barra, paralela. E às vezes você tem que ir pra academia. Então, tudo acompanhado. E aí você tem que treinar parte técnica, decorrer da semana, lutas específicas, combates específicos. Então, é bem detalhado. E a musculação é muito importante pro wrestling, né? Muito. Principalmente a lombar. Eu vejo que você tem que abaixar muito, levantar. Exato. Se não treinar uma musculação, a lombar não aguenta a Não, lombar. não aguenta. Tem que ter todo o conjunto. Você tem que treinar o conjunto completo. Você tem que... É a mesma coisa. Não gosto de treinar perna. Então, não vai conseguir lutar o wrestling. Tem que lutar, tem que treinar tudo. E em específico, entender que você é um lutador de wrestling. Então, você vai ter que fazer levantamento terra, olímpico, tudo em geral. Vai sofrer. Hoje, você tem uma academia. Como que a galera pode procurar você para treinar o wrestling? Então, eu sempre fico ali à disposição, treino nas academias parceiras. Tenho a disponibilidade de treinar nas academias, por exemplo, uma equipe hoje que é o trabalho, a gente faz esse trabalho na própria academia, própria equipe. Tem espaço onde pode estar trazendo os atletas. Se me procurar, tem um espaço que eu posso treinar os atletas à parte. Às vezes o atleta precisa de um trabalho, uma atenção maior, tem tudo isso. Então a gente está sempre trabalhando com academias parceiras, a Checkmate, tem espaço no Bacaxiri, onde o pessoal pode fazer o trabalho em específico, consigo abrigar atletas de diversas equipes lá, juntar, unir, porque o objetivo é um só, Exato. a evolução em pé. Então a seriedade e o profissionalismo permite que a gente faça esse trabalho com comprometimento. Porque eu vejo que a galera a luta, as academias são muito rivais, não tem, tipo, não podemos chegar perto, não podemos conversar, não pode ter amizade. E eu vejo que o wrestling trouxe a união dessa galera. Exatamente. Consegue unir um pouco. Sim, é conhecimento, né? Você está buscando conhecimento e acaba unindo. Vamos treinar junto? Antes era assim, vamos brigar aqui. Todo mundo quer sair na porrada. Por que não se unem, melhoram e vão lutar pra fora, lutar com galera de fora? Vamos unir mais o local. Eu vejo aqui em Campo Largo também, a galera é muito separada, tudo. Vamos tentar unir, vamos tentar melhorar mais para nós poder ir pra Europa, Estados Unidos, tudo. E a galera querem ficar brigando aqui mesmo, na própria cidade, no próprio país, querem ficar saindo na porrada.
Vamos unir mais a galera. Exatamente. Tem atletas que me procuram tá com essa visão já. Eu quero ir pra fora, quero lutar competição nos Estados Unidos. Então eu preciso do wrestling. Não quero brigar com ninguém aqui. Não existe mais. Existe, aliás. Uma ponta existe, mas não. E mais não antigo, né? O mais cabeça antigo. fechada. Exato. E o futuro do wrestling, o que você vê? Cara, o futuro do wrestling vai ser. Tá sendo promissor, né? O pessoal vai precisar mais ainda. A mão de obra tá sendo bem requisitado. Vai andar de mãos dadas mais do que nunca. Vai casar, já tá andando de mãos dadas com essa ascensão aí, com essa expansão do sem pano, até o pano, né? Você vê muitos atletas de pano que fizeram história até no wrestling. Calazans, tá? O Cyborg já lutou wrestling, entendeu? Tem muitos atletas de pano que lutaram o wrestling. O Honório, mas quem? Números, Pedro Rocha, que vive lá no Texas hoje, o cara luta muito, usa muito o wrestling pro jiu-jitsu, pro pano. Então, aquele negócio, pano não vai dar certo? Vai. Tenho muitos, hoje eu posso te falar que tenho muitos atletas que fazem com pano, faz sem pano, com o wrestling. Então, vai andar de mãos dadas ali, porque daqui a pouco vai estar ali tá tendo essa visão de ter turma de no-gi, então vai precisar. Você vai começar em pé, cara. Então você precisa de base, precisa derrubar, precisa se manter. Galera, o no-gi é o jiu-jitsu sem kimono, beleza? Então, tem bastante galera do no-gi que quer ir pro no-gi, do gi, quer ir pro no-gi, que tá procurando você. Também. E tem bastante campeonato de no-gi, assim, que a galera procura. Pra esse campeonato eu quero lutar. Como que tá? Sim. Por exemplo, esse ano agora, semana passada, foi o primeiro ADCC Open. E aí o ADCC já... E foi um evento monstruoso. Sim, o ADCC é... monstruoso. Dando oportunidade a todos. Então agora, chegou para ficar, já vai ter a segunda ainda esse ano. Eles vão a norte e sul do país fazer isso. E tem campeonatos muito importantes aqui, entendeu? No Brasil em si, sem o pano. Entendeu? Federações. Então, toda semana eu tô vendo alguém lutando sem pano. Entendeu? Então, tá forte. E é isso, né? Vou te falar assim, o UFC fez um evento só de no-gi, no qual ele bota All Americans, lutadores de wrestling. Eles fazem a luta deles casadas. Lutadores de wrestling com lutadores de jiu-jitsu, com lutadores de no-gi, campeões mundiais, jovens promessas. Então é um card, eles fazem um card, que é o UFC Invitation, né? PS Invitation. Então vai pra sexta edição, eles vão botar o Demian Maia contra o Saint-Pierre. Que massa. Na luta principal. Essa luta vai ser... Então, sem pano, o UFC comprou a ideia. Então, por quê? Cara, eu vou te falar assim, minha opinião. Eu vejo isso já há um tempo. Eu vou botar daqui uma década ou nem tanto. Não tão longe. O sem pano vai estar remunerando melhor do que o UFC. Eu vejo isso. Entendeu? Você vê caras como o Mika. Isso eu tô falando sem pano. Ele quer a ideia de defender o pano, mas o que ele ganhou hoje, a maioria, falar financeiro, foi no sem pano. Ele comprar uma casa pra mãe dele, tirar $100 mil numa luta. Tem atleta que vai estrear, vai fazer um contrato de 3 lutas no UFC, não vai ganhar isso. Então tá sendo uma realidade. Então, eu comecei na luta em pé, Muay Thai e tudo. Quando eu fui pro jiu-jitsu, nossa, aquele kimono, mano do céu, me dava fobia. A galera que segurava aqui já me finalizava. Daí, troquei de equipe, mas também era mais do MMA, né? Então, eu sempre sem kimono e tal. Quando eu colocava o kimono, não me sentia à vontade. Hoje, que eu só treino jiu-jitsu hoje com kimono, hoje eu tô bem mais tranquilo. Mas quando eu tiro aquele kimono, nossa, parece que tira um peso, fica muito mais... E flui muito mais a luta. O com kimono eu vejo que é muito mais estratégia.
Sim. Lógico, sem kimono também tudo. Mas com kimono, o cara segura ali, tem que esperar, tem que ter calma. O wrestling, o no-gi, trabalha muito mais. É muito mais giro a luta. Muito. Muito. Não tem intervalo. Você dominou, você tem que passar. Você tem que criar, você tem que jogar. Você tem que ter atenção onde vai colocar o braço. Tudo isso, né? É bem movimentado. E qual é o conselho que você dá pra galera que quer começar, pros jovens que são muito emocionados, querem chegar lá, já fazer força, derrubar todo mundo? Qual que é o conselho que dá? Curtir o processo, né? Adaptar, evoluir, buscar conhecimento, paciência, porque é um trabalho a longo prazo. Não pula etapas, não tem atalho. Vai treinar o wrestling, vai cair. Não tem lutador no mundo. Pode ser campeão olímpico. Cai todo dia. Cai. Ele levanta e cai, levanta e cai. Tem que cair bastante. Cair de cara, de ombro, de frente, de costas. Quem não cai tem algum problema ali, né? Tem algum problema. Tem algum problema. Vai cair, é normal. Tá? E buscar. Entendeu? Hoje tá tendo muitas oportunidades para os mais jovens. Até. Com o wrestling em si. Só a modalidade. Mas se você também pensa em ser um atleta internacional no jiu-jitsu, no no-gi, sem o pano, tem que treinar o wrestling, cara. Tem que pegar pra você isso. Hoje tem, por exemplo, eu conheço o professor Anderson. Lá, ele é professor exclusivo do Mika, da equipe do Galvão, aliás, né? O cara fez uma preparação de 2 anos para DCC ano passado. Que massa. Quando o Melk chamou ele, faltavam 2 anos para DCC. Falou, ó, tem minha galerinha aqui, eu quero que você treine eles pro ADCC. Ainda teve a seletiva, mas lógico, eles já estavam visando isso. Sim. Então não é da noite pro dia. E eu jogo aqui 10 equipes hoje de jiu-jitsu, mundo afora, nacional e internacional, que tem seu treinador de wrestling. Tem que ter, entendeu? É importante isso hoje. É indispensável. Quantas vezes mínimo que tem que treinar o wrestling? Cara, você fazer uma base, pelo menos 2 vezes a 3 na semana. Depende da tua demanda, depende da tua modalidade, depende de tudo isso. Se for treinar só o wrestling, todo dia. Todo dia, 2 vezes por dia. Sábado é o teu esporte, você é atleta profissional disso, entendeu? Todo dia. Quem sabe não consigo um lugar aí pra você vir dar aula pra gente que estão precisando aqui em Campo Então, Largo. cara, o meu objetivo é o wrestling cortar as barreiras. O máximo de local que eu puder alcançar, que poder fazer um trabalho de excelência também. Também não vou fazer algo que eu não alcance e falo, não vai sair legal esse trabalho. Mas o que eu puder fazer de norte a sul do estado para ecoar a modalidade fora, nacional e internacionalmente, eu tô aí, esse é o meu objetivo. Massa. Nós vamos ficando por aqui. Últimas palavras tuas. Mano, pode falar aí com a galera, com a câmera. Só. Pô, quero agradecer a oportunidade. Tamo junto. Essencial, essa chave hoje, essa porta, que são os podcasts. A tua iniciativa de estar dando voz a todas as modalidades esportivas, principalmente de combate, por ser vivenciador disso, né? A gente sabe. Então, você não é só um vivenciador, você tem a paixão, então você vai trazer isso para você e isso bate em você e ecoa todos os 4 ventos. Então é muito importante, isso enaltece nosso trabalho, entendeu? E, cara, deixar um recado para todos, tá? Porque eu vivo disso, eu respiro disso, cara, eu falo de wrestling todo dia, toda hora, com qualquer pessoa. Então, é algo que hoje trouxe, graças a Deus, não vou falar só financeiramente, o meu sustento, o meu dia a dia, eu vivo disso, eu respiro isso
conheci lugares, aprendi cultura, muitas coisas. Então, eu posso falar que o brasileiro tem muita capacidade escondida e ainda não sabe, cara. Eu falo assim, se de 10 brasileiros, 7 tivessem o wrestling, nossa, cara, a gente já domina o mundo, a gente já domina a galáxia. Então, cara, eu convido todo mundo a conhecer o trabalho. Não preciso especificamente, pô, me procura lá, me procura nas redes sociais para tirar dúvida, falar da modalidade. Eu estudo bastante a modalidade, entendeu? Não é só técnica, não é só porradaria. Eu estudo, eu tenho curiosidade. Sei tudo de Jogos Olímpicos. Da história, o porquê aquele país é tão forte. Isso pode ajudar um atleta. O atleta vai lutar, cara, eu vou lutar nos Estados Unidos porque essa massificação. Pô, eu vou lutar na Europa porque o leste europeu é tão forte. Isso aí pode agregar todo mundo. Tira dúvidas. Eu gosto bastante, cara. Eu sinto muito. Quer ver ganhar meu dia alguém chegar lá no direct? Ou eu vi essa técnica aqui. Pô, e esse atleta? Ou qual país luta melhor? Eu vi que ninguém passou ainda a União Soviética de medalha. Não passou. Você vê o fim da União Soviética, depois da década de 80, eles entraram como Estados Unidos unificados, né? Uma Olimpíada só. E teve a Olimpíada... Foi aquele marco que teve em Moscou e os Estados Unidos não participou. Então a União Soviética levou tudo. Aí em 84 teve em Los Angeles e a União Soviética não participou, boicotou também. Aí deu os Estados Unidos. Então aí deu 88. E aí aí foi a última Olimpíada da União Soviética. De 88 pra cá, nada. Ninguém conseguiu passar. Os Estados Unidos tá ali. Tá ali. Mas tá longe de medalha, mas tá em segundo ou em terceiro tá lugar. Segundo. Tem em segundo. Tá em segundo. E a Rússia vem na sobra, né? Uhum. A Rússia estreou em 96. Nossa. Porque apesar do fim da União Soviética, 92, a primeira Olimpíada em Barcelona, 92, a Rússia não lutou com o nome de Rússia. Então ela veio lutar com o nome de Rússia em 96. Então de 96 a 2016, ela tá entre os top 10. E aí, 2020, ela não lutou com Rússia. Ela lutou como Comitê Olímpico. E agora não vai lutar como Rússia. Vai lutar como a nação neutra. Por conta da guerra. Ela mesmo se complica, né? Sim. Mas junta tudo isso, era Rússia e União Soviética. Top 3. Rússia, União Soviética e Estados Unidos. Que loucura. Loucura demais. Que loucura. Mas brigadão por ter vindo. Foi um prazer trazer uma galera do wrestling que tá começando. Trazer a galera do monstro lá, que o papo vai ser massa. Vai ser. Curta, compartilhe com os amigos, acione o sininho e obrigado galera. Hey.